A manhã do Inter foi marcada por protestos da Guarda Popular no CT do Parque Gigante. Lideranças da torcida conversaram com o departamento de futebol, grupo de jogadores e até mesmo a comissão técnica. Quero trazer alguns bastidores que eu consegui apurar deste encontro aqui para vocês. Quero falar também sobre um jogador do Inter convocado para a seleção brasileira. E também, gente, quero repercutir um jogador que está fora dos planos do técnico Roger Machado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do nosso Internacional, né, numa quarta-feira movimentada, uma quarta-feira que não tem jogo, afinal hoje estamos vivendo, né, o dia das quartas de final da Copa do Brasil, era pro Inter estar, né? Mas de qualquer forma o Inter ficou pelo caminho na eliminação para o Fluminense. E óbvio, né, que essas eliminações ainda acarretam algumas repercussões. Em especial o que aconteceu hoje, lá no CT do Parque Gigante, envolvendo, né, um protesto pacífico de uma importante torcida do Internacional. Quero atualizar tudo aqui para vocês em nome da Gigante Veículos. O teu carro novo tá lá, te esperando, na Avenida Central em Capão da Canoa, mas também quero destacar que a Gigante vai até você. Então faz o seguinte, segue o @ da Gigante Veículos no Instagram, @Gigante Veículos, ou chama eles nesse WhatsApp que tá aqui, ó, na tela para você. Independente do carro que você esteja buscando no momento, eu tenho certeza que a Gigante vai encontrar uma solução e o melhor negócio, tá bom? Vai trocar de carro, vai comprar o teu primeiro carro, tem que ser com quem é referência nesse segmento há mais de 10 anos, que é o caso da Gigante Veículos, referência no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, tá certo? Turma, hoje pela manhã, lideranças, em especial da Guarda Popular, estiveram no CT do Parque Gigante. Chegaram em 5 carros, tá? Pelo menos é o relato do Matheus Trindade, repórter, né, do Grupo Globo, que estava lá no CT do Parque Gigante. E depois apurando algumas informações, são mais ou menos por aí, tá? Diferentes núcleos da Guarda Popular estiveram presentes nesta conversa, que contou com o intermédio do diretor esportivo do Internacional, Andrés D'Alessandro. E ele tem, né, uma boa relação com as organizadas desde o tempo de jogador, a gente sabe, e já vivenciou muito dessas questões aí envolvendo essas cobranças mais públicas dos torcedores. Qual foi o principal tom? O tom foi de cobrança, né, de dedo em riste, né, cobrando, obviamente, as últimas eliminações do Internacional, a postura dos jogadores dentro de campo, a campanha medíocre no Campeonato Brasileiro, e dentro dessa conversa participaram Andrés D'Alessandro, diretor esportivo, José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol, representando a diretoria, um auxiliar do Roger Machado também estaria presente nessa conversa e alguns jogadores, as principais lideranças, que me disseram, Bruno Henrique, Borré, Gabriel Mercado, tá faltando gente aqui, tá? Talvez Bruno Henrique, Gabriel Mercado, Borré, acho que o Rocher talvez esteve presente nessa conversa, tá? O Alan Patrick, por exemplo, não estava porque o Inter alegou que ele está doente, inclusive não treinou nesta quarta-feira no CT do Parque Gigante. A cobrança, né, foi muito, né, em relação ao desempenho, aos resultados, e o que foi possível, né, de ouvir. Né, teve muita argumentação entre os jogadores e os membros da torcida, de que o Inter vai se remobilizar, já começando pelo domingo contra o Fortaleza, e o Inter, não vou dizer que promete, porque não tem como prometer uma coisa dessa, mas o objetivo imbuído dentro do clube é vencer o Clássico Grenal, já do dia 21 de setembro, que acontece no estádio Beira-Rio, um domingo à tarde pelo Campeonato Brasileiro, e que o Inter estará na Copa Libertadores da América de 2026. Ou seja, o Inter vai precisar melhorar muito. O Inter, neste momento, é 13º colocado do Campeonato Brasileiro e teria, né, de chegar ali entre os 4 ou 6 primeiros, entrando na fase prévia da Libertadores. Mas é a promessa, não gosto do termo promessa, mas não consigo encontrar um outro termo melhor agora, do clube para os torcedores que estiveram presentes. Claro, né, que eles avisaram que se as coisas não melhorarem, outros protestos vão acabar acontecendo, outro tipo de cobrança, e até isso explica o porquê o Inter não teve muitos protestos desde a chegada a Porto Alegre depois do duelo contra a equipe do Cruzeiro, né, na reapresentação, na própria eliminação contra o Flamengo, porque, né, há esta abertura com o departamento de futebol, né, de parte das organizadas. Acho um movimento que é natural, que acontece em outros clubes, né, a gente sabe
que pode ter o julgamento de ser certo ou errado, mas talvez o caminho seja melhor este do que uma invasão de CT, com violência, com protesto. Acho que a torcida faz o seu papel, né, e foi lá cobrar os jogadores. Então, vamos ver na prática o que isso acarreta, né, se de fato a gente já vai ver um Inter diferente na próxima partida contra o Fortaleza, domingo, 8h30 da noite no estádio Beira-Rio, até porque, né, a gente sabe que esse jogo também vai decidir a vida do departamento de futebol do Inter. Mudanças podem vir a acontecer a partir do resultado ou do não resultado no duelo válido pela rodada de número 3 do retorno do Campeonato Brasileiro, também conhecido como 22ª rodada do Brasileirão, tá bem? Quero falar também, gente, sobre Gustavo Prado. Afinal, né, o Prado ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. A seleção ela está finalizando a sua preparação para o duelo, deixa eu pegar aqui certinho, tá? Para a Copa do Mundo Sub-20, que acontece no começo do ano que vem. Então o Prado está inserido nesse plantel, Ricardo Matias não. Serão 2 jogos treinos no CT do Red Bull Bragantino em São Paulo entre os dias 1º e 9 de setembro. Não há jogos do Inter nessa data, né? Estará em meio à data FIFA, né? O Inter joga agora contra o Fortaleza no domingo, que domingo é dia 31 de agosto, e volta a jogar pelo Brasileirão somente no dia 13 de setembro contra o Palmeiras em São Paulo, lá no Allianz Parque, às 6h30 da tarde. Então, o Prado estará, né, fazendo esse período de treinos, não estará aqui com o grupo, mas estará com a seleção brasileira do Ramon Menezes. Então é uma boa notícia, é o que eu sempre digo, né? O Inter tem que valorizar os ativos que têm esse tipo de possibilidade. O Gustavo Prado é um jogador de seleção de base. Por que ele não joga no Inter? Por que ele não joga no lugar do Wesley, que está há tanto tempo e fez apenas 1 gol na temporada, tem erros técnicos graves nos últimos jogos? Será que o Prado não poderia dar uma melhor resposta, já que o Carboneiro está no departamento médico? Então, tudo isso, né, eu questiono. Por que joga o Richard e o Ronaldo e não joga o Luiz Otávio, que também tem uma projeção de base? O Inter também é um clube que precisa que esses jogadores jovens tenham, né, uma evolução, tenham uma oportunidade de estar em campo. Então, tudo isso é questionável a partir aí das últimas escolhas do técnico do Internacional. Escolhas como essa, né, que deixam Oscar Romero de fora do time do Internacional. Aliás, hoje completam 3 meses do último jogo do Oscar Romero pelo Internacional. É verdade que ele passou por um período de lesão muscular, mas ele já está disponível, né, nos últimos jogos, em especial, né, contra Cruzeiro e Flamengo, né, os 2 jogos contra o Flamengo. Foram jogos que ele esteve relacionado e ficou no banco de reservas. E o último jogo que o Romero jogou foi contra o Sport Recife. Empate em 1-1 lá na Ilha do Retiro, ele jogou o primeiro tempo e foi sacado. Desde então não jogou mais. Ele, antes desse jogo contra o Sport, tinha jogado contra o Maracanã, jogou 11 minutos lá no Orlando Scarpelli e fez gol. Antes disso, jogou 25 contra o Mirassol. E também tem uma nota boa aqui, né, no SofaScore, que eu estou puxando os dados. Teve um jogo contra o Botafogo, né, derrota por 4-0. Teve partida contra o Corinthians, entrou no intervalo, na vaga do Alan Patrick. E tem uma assistência, né, contra o Nacional pela Copa Libertadores, empate em 3-3 no estádio Beira-Rio. Eu, particularmente, acho que ele poderia ter mais oportunidades, até porque o Alan Patrick tem jogos ruins, de repente, né, poderiam ser 2 meias, Alan Patrick e Oscar Romero, não sei, né, de repente até um segundo volante, jogando junto do Alan Rodrigues, né, jogar Thiago Maia, Rodrigues, Romero, Alan e 2 atacantes, sem pontas, por que não? Então são alternativas que poderiam testar, mas me parece, né, que o paraguaio está completamente fora dos planos da comissão do Roger Machado. Tá bem? Não esquece de palpitar na KTO, hoje tem Atlético Mineiro e Cruzeiro, jogo de ida da Copa do Brasil, jogo na Arena MRV, tô apostando no empate nesse jogo, tá? Vasco e Botafogo jogam em São Januário, tô apostando em vitória do Botafogo, e Atlético Paranaense e Corinthians jogam em Curitiba. Esse jogo é mais difícil de ter um prognóstico, tá? Mas acho que vai dar o Atlético Paranaense, é o meu palpite, lá no site da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também, lembrando, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Aquele abraço, a gente se vê, fui!